Olá, graça e paz do nosso amado e querido Jesus Cristo, dando sequência na nossa leitura bíblica. Esse é o vídeo número 496, onde eu deixarei registrado a leitura do capítulo 8 do livro de Esther. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esther lhe dissera que este era seu parente. O rei tirou seu anel selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu, e Esther o nomeou para administrar os bens de Amã. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã, o Agagita, aos pés de Amã, o Agagita, contra os judeus. Então o rei estendeu o cetro de ouro para Esther, e ela se levantou diante dele e disse: Se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se ele considerar justo, que se escreva uma ordem revogando as cartas que Amã, filho do Agagita Amedada, escreveu para que os judeus fossem exterminados em todas as províncias do império. Pois como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? O rei Xerxes respondeu à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Mandei enforcar Amã, e dei os seus bens a Esther, porque ele atentou contra os judeus. Escrevam agora outro decreto em nome do rei, em favor dos judeus, como melhor lhes parecer, e selem-no com o anel selo do rei, pois nenhum documento escrito em nome do rei é selado com seu anel, e selado com seu anel pode ser revogado. Isso aconteceu no dia 23 do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários do rei foram imediatamente convocados e escreveram todas as ordens, e Mardoqueu, escreveram todas as ordens de Mardoqueu aos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos nobres das 127 províncias que se estendiam da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram regidas na língua e na escrita de cada província e de cada povo, e também na língua e na escrita dos judeus. Mardoqueu escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel selo do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes das estrebarias do próprio rei. O decreto do rei concedia aos judeus de cada cidade o direito de reunir-se e de proteger-se, de destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer povo ou província que os ameaçasse a eles, suas mulheres e seus filhos, e de saquear os bens dos seus inimigos. O decreto entrou em vigor nas províncias do rei Xerxes, no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia do texto do decreto foi publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que, naquele dia, os judeus estivessem prontos para vingar-se dos seus inimigos. Os mensageiros, montando cavalos das estrebarias do rei, saíram a galope por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidade de Sussã por causa da ordem do rei. O decreto também foi publicado na cidadela de Sussã. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Sussã
executava de alegria. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Em cada província, em cada cidade, onde quer que chegasse o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha sido apoderado deles. Aleluia! Capítulo 8 do livro de Esther. Ele então marca a virada da história. A queda do vilão Amã dá lugar à exaltação de Mardoqueu e à emissão de um novo decreto real. Este documento concede aos judeus direito de se defenderem, transformando o luto iminente em triunfo e celebração. Esse esboço desses 17 versículos pode então assim ser feito. Versículos 1 e 2, o confisco dos bens de Amã e a nomeação de Mardoqueu como o novo braço direito do rei. Versículos 3 a 8, a intercessão de Esther para salvar seu povo e o impasse da lei persa inalterável. Versículos 9 ao 14, a emissão é rápida. Distribuição do novo decreto real em defesa dos judeus. Do versículos 15 ao 17, a celebração, o alívio e a mudança do temor, o luto judaico transforma-se em honra e festa. Oposição e decreto, aplicabilidade desse capítulo nos dias de hoje, né? Oposição ao decretos imutáveis. Muitas vezes enfrentamos situações na vida que parecem definitivas e irreversíveis, como dívida, doença ou crises. Esther 8 nos ensina que quando nos posicionamos com fé, Deus pode escrever uma nova história por cima da sentença anterior. O uso da influência e do poder. Esther não guardou os bens de Amã apenas para benefício próprio. Ela os administrou com sabedoria. Isso nos lembra que bênçãos, cargos de liderança e recursos devem ser usados para proteger e abençoar quem precisa. Coragem para agir. O favor divino não isentou os judeus de lutar. A aplicação para nós é que a oração deve caminhar lado a lado com a ação. Deus nos dá a estratégia, mas precisamos ter coragem de nos posicionar. Que lição de vida, né? Nós podemos extrair desse capítulo 8 do livro de Esther para as nossas vidas. Um grande abraço desse que vos fala, pastor Geraldo Magela, e até o próximo vídeo, querendo Deus.